Hallo, liebe Leute! Tudo bem com vocês? Olha, e hoje comecei como eu começo sempre nos meus vídeos no YouTube com Halligallo. E aí, hier ein regnerischer Tag, um dia chuvoso aqui no Brasil. Que bom, né? Porque assim muita gente está em casa, esperando a live, esperando para aprender várias técnicas, vários procedimentos que podem aí, ao longo do ano de 2023, fazer com que vocês aprendam com mais eficácia, tenham rendimento no tempo de vocês dos estudos de forma muito melhor. E é isso, e não travar, não desanimar, não se desmotivarem. A gente vai falar por que vocês travam, né? Quais são os elementos que fazem com que vocês travem na língua alemã, como planejar metas e quais dicas de estudo, né? Como vocês podem, então, estudar alemão de forma mais prazerosa e eficaz. É muito triste saber que fevereiro chega e a maior parte dos Vorsätze, né, do que vocês têm pela frente, do que vocês se programaram como metas, né? À toa que a gente fala FOA, né? Das pretensões, olha o pré aí nos Vorsätze. Então, nossas pretensões para o ano seguinte praticamente já começam a desmoronar. Tanto de fazer esporte, aprender um novo idioma, se alongar, ler um poema todo dia, não importa. Já começa a dar uma engringolada tão cedo. Isso é real. E por que isso acontece? Né? Nós vamos falar aí. Vou começar a falar em algumas dicas que vocês podem fazer de forma prática, porque para estudar não adianta, gente. Pode ser aplicativo aí do Busuu, Memrise, qual que tem mais? Duolingo. Isso vocês podem usar como uma parte específica de revisão tal, do aprendizado. Vocês nunca se perguntaram por que eu nunca fechei parceria com ninguém. O Memrise, ano passado, o Memrise me mandou 6 propostas de parceria. Eu neguei todas. Porque a gente não aprende assim, tá? Aprender é constância, é persistência, é como tocar um instrumento. A gente não sai tocando instrumento fazendo aplicativo. A gente não sai tocando instrumento só fazendo uma aula uma vez por mês. É constância, tá? Então, para essa constância ser saudável, vou começar pela parte física dos estudos de vocês. Tem um local. Gente, não adianta estudar na mesa. Então, eu vou puxar aquele antigo método de estudo, que ainda é sentado, pode ser no seu celular, mas sentem, sedimentem o conhecimento. Não adianta só ficar vendo coisa, não. Tem que escrever, tem que ouvir, tem que falar, né? Tem que passar por todas as capacidades, as Fähigkeiten de um idioma, inclusive gramática, inclusive se motivar com a sociedade, com informações culturais. Tudo isso é aprender alemão e tem que estar tudo nessa sopa, né? A gente vai ter que cozinhar o caldo, tem que engrossar o caldo. Então tudo isso vai, né? Escolham o idioma alemão não como um hobby que vocês fazem de qualquer jeito. Escolham como um hobby de prazer. E a gente vai ver como colocar elementos de prazer dentro do estudo. Então é importante ter um ambiente físico saudável. Escolham um cantinho aí da casa de vocês com silêncio, com uma luz boa. Tem o caderno, tem o aparato. Ninguém vai roçar jardim sem instrumento. Ninguém vai arar a terra sem os instrumentos. Precisa ter o maquinário. Seu computador, ou seu tablet, ou seu celular. Né? Outro dia teve um aluno meu, eu falo que é até um preconceito meu, né? Que ele falou assim: professora, eu comprei as canetinhas das cores dos artigos, marrom, né? Marrom para o plural, azul para o masculino, tal, vermelho para o feminino, para deixar meu caderno visualmente melhor. Eu falei, pô, que legal, achava só que minhas alunas faziam isso. Então, assim, deixem o ambiente gostoso. Não adianta, se tiver gente passando toda hora, fulano, não sei o que, vocês nunca conseguem se concentrar. Então, vamos começar pelo ambiente, pelo maquinário, pela instrumentação que tem que ter. Essa é a primeira coisa, né, para falar sobre dica, né, e planejamento. A segunda coisa, vocês têm que ter um calendário de estudo. Como essas duas palavras envolvem a palavra estudo, muita gente confunde calendário de estudo com ritmo de estudo. Mas o calendário de estudos vai ser importantíssimo para vocês terem ritmo de estudo. Calendário de estudo já falei aqui, vou falar rapidinho porque esse é um tema que eu vivo falando.
Não deixem para estudar alemão quando der, quando sobrar tempo, quando o dia acabar e eu já tiver jantado, depois que eu tomar banho, aí eu vou ver se sobrou tempo. Se não tiver nenhuma série do Netflix que eu quero assistir com a minha família, eu estudo alemão. Não, por favor, tá? Vejam lá quais são os melhores dias. Terça e quinta, 1 hora. Professora, não dá, é um dia só. Então tá, tem como ser um dia, pelo menos 1h30, vai gente? Terça, 1h30, pelo menos 1 hora é pouco, gente. 1 hora vocês não vão conseguir fazer uma aula cíclica com tudo que ela tem direito e com tudo que ela tem que ter para vocês terem aproveitado essa 1h30. Senão é tempo jogado fora, e tempo é dinheiro jogado fora. Não falo nem dinheiro, né? Porque a gente fala aquela frase, Zeit ist Geld, tempo é dinheiro. Mas enfim, mas de qualquer forma o tempo é hoje nosso bem mais precioso. Todo mundo luta por ter um tempinho. Todo mundo queria ter um dia aí de 48 horas, eu tô querendo ter dias de 72 horas, se fosse eu estaria amando, mas vamos lá, não dá, então aproveitem bem, 1h30 mínimo, hein gente, por semana. Ah professora, eu prefiro 1 hora, uma vez por semana, 2 horas, beleza, se pudesse ser espaçado seria melhor, mas se não dá, que seja terça e quarta, que seja segunda e terça, 1 hora, beleza. Eu falo sempre, sexta-feira e sábado, realmente vocês querem? Vocês acham que isso vai dar certo? Se for no inverno da Alemanha, até dá, porque reduz aí o número de afazeres e de competição com a vida social de vocês, que é uma pizza com amigos, um aniversário que vai ser comemorado, um churrasco, não sei o que, tudo acontece meio que sábado no domingo. Aí você vai falar assim, pô, eu não tô conseguindo manter aqui o meu calendário de estudos, porque sempre eu quero ir fazer esse encontro social. Então, não optem por dias que vocês provavelmente não vão conseguir, porque vocês vão se sentir frustrados, desanimados e culpados por não conseguirem fazer isso acontecer. E às vezes não é nenhuma culpa real. Como eu falei, querer ver os amigos, pô, tá tudo bem, tem que ter uma média aí, né? Vocês também têm que continuar a curtir a vida de vocês, a não ser aquele enfermeiro que precisa trabalhar daqui 2 meses, ter passado na prova, você daí não tem que ter vida social. Você vai sentar e estudar. Tá bom? E eu falo que o meu curso não devia chamar, né, alemão de verdade, deveria ser chamado alemão com dedicação, porque realmente a gente só aprende se a gente se dedicar um pouco. Eu falo que eu não tô perdendo nada daqueles alunos, quando eu falo que tem que estudar e o aluno não fala, não quero aprender com ela não, com ela tem que estudar. Tudo bem, vai procurar outro curso, essa é a verdade. Por isso que o meu curso se chama Alemão de Verdade, porque eu ensino de verdade, eu falo a verdade. Gente, tem que estudar para aprender, tem que estudar para tocar, tem que estudar para né, ser um advogado, tem que estudar e tem que estudar alemão para quase tudo, né? Aliás, para tudo. Mesmo os mais talentosos, gente, tem que estudar. Mesmo Mozart teve que estudar. Mesmo Beethoven, Brahms, Schubert e assim por diante. Vamos voltar. Domingo é um dia bom. Domingo vocês vão ver que vocês vão deixar para uma coisa de prazer, para uma música, para uma série, para um outro tipo de mídia que pode ser inserido em alemão na vida de vocês no domingo, tá? Mas que não necessariamente seja sentada aí, estudar com livro e tal. Vamos lá. Então, tendo dito isso sobre calendário de estudos, e aí vocês vão pegar um calendário mesmo. Pode ser até marcar num calendário online, né, no celular. E toda vez que vocês conseguirem manter, vocês vão fazer um tique, ou uma estrelinha, marcar alguma bolinha, pintar todo ele de uma cor para ter isso, porque isso vai ser um lembrete da sua consciência. Eu tive meu aluno, deixa eu ver se ele está por aí, o Rodrigo Souza, que falou, professora, eu comecei a fazer isso para os meus dias de corrida. O Rodrigo estava com 93 quilos, ele emagreceu 25 quilos e agora já começou a correr pequenas maratonas, porque ele usou esse método exatamente de marcar visualmente. Nós temos um problema, quem estuda de forma online não tem o problema de repetência de um curso e pagar tudo de novo, que aí entra grana, né? Se ele repetir e se ele não for aprovado na prova final. É pura e exclusivamente disciplina de vocês. Então, como vocês não têm... Esses já eram elementos reguladores. A gente vai falar desses elementos reguladores daqui a pouco. Por natureza, eu ter pago um curso, se eu repetir, perdi toda a grana. E se eu não passar na prova final, também repetir, né? Então, quando o calendário começou a ficar lá todo branquelo, todo sem cor, é porque você faz tempo que não está estudando. Então, vai ser a falta de cor naquele calendário que vai falar, nossa, faz tempo que eu estudo alemão, hein? Desde que chegou essa visita em casa, eu preciso dar um jeito de mandar essa visita, dar uma passeada, estudar alemão. Porque já tem 3 semanas ali que tá tudo branquinho. Esse é o primeiro elemento regulador, tá?
E pode ser o que for, né? Pode ser você faz você coloca o alarme do seu celular para aqueles dias, você configura, ele acionar, tá? Pode ser. E toda vez que você daí não puder, você vai marcando em algum lugar. Vocês podem ser criativos para pensar numa boa estratégia. Outra coisa que pode ser que a gente chama de o seu vigia de metas. Um vigia de metas, o que ele faz? Se você não está completando certas metas no final do mês, eu quero até o mês de julho ter terminado o B1, eu quero até ter o mês... Então você colocou uma meta. Isso é muito importante também para quem desenvolve um calendário de estudos, é falar assim, ok, então no final do ano eu quero ter terminado o B1 completo. Então no meio do ano eu tenho que ter terminado o B11, por exemplo, no caso dos meus alunos, que é dividido em módulos, então em março eu tenho que ter feito até a lição 3. Isso significa que eu tenho que terminar uma lição por mês. Janeiro terminar a lição 1, fevereiro terminar a lição 2, março terminar a lição 3 e assim vai galgando. Na verdade não, na verdade é uma lição por 2 meses, mas não importa. O que é importante é você ter esses marcos e não ficar solto. Eu vou fazendo. Então, chegou no final de janeiro, você não terminou a primeira lição, deixa eu dar uma andadinha mais rápida. Né? Ou me escreve, professora, eu estou estudando tanto, isso é plausível eu querer terminar nesse período? Porque às vezes, né, você estuda só 1 hora por semana e quer terminar o curso em 3 meses, não vai dar. É uma matemática, né, que a gente não precisa nem explicar aqui, muito óbvia do que está acontecendo. Por que, gente, vocês precisam ter esse calendário de estudos? Primeiro, para manter metas, o que é legal, e aí vocês podem falar para alguém, fulano, se eu não chegar até julho e não tiver completado, eu te pago R$500. Ou eu lavo seu carro todo dia. Sei lá, inventar alguma coisa. Não precisa ser necessariamente com dinheiro, pode ser uma outra coisa. Pode ser. Mas o quê? Você tem uma coisa para te forçar a fazer aquilo cumprir. Pode ser de um lado um pouco negativo, que é como se fosse uma punição caso não aconteça, e aí tem que ser uma punição tão séria a ponto de você realmente se forçar. Se R$500 você paga de boa, coloca 1.000. Se eu chegar até o final do ano e não tiver terminado o B1, eu te dou R$1.000 no dia de Natal, entendeu? Vai doer no bolso. Ou você pode fazer uma coisa que chama uma ação compensatória. Você pode marcar ali os dias do calendário que você fez a aula, contar por dia, você teria ganho R$5. Deu ali, nossa, que legal, no final desse mês deu R$60. Eu vou tantas vezes ao cinema, eu vou sair para ir no restaurante, ou eu vou juntar ainda mais porque eu quero comprar tal coisa. E aí no final você comprou aquela coisa com a sua disciplina do alemão. Isso é importante, gente, para todos os cursos online que vocês possam seguir, né? Porque a gente tem de novo essa coisa de ter a disciplina por conta própria e tanta concorrência para quebrar essa disciplina. É a mãe que chama para um cafezinho, para um bolo, né, mãe? E aí você tá ali fazendo café e bolo. Sacanagem, né? Aí você para e vai. Aí já não tá mais estudando, aí já não tá mais trabalhando e assim por diante. Então, é muita concorrência. Como eu falei, a pizza do sábado, não sei o que, né? O churrasco da sexta-feira, o happy hour da empresa. Vai dar ruim, vocês não vão estudar. E vocês precisam marcar a gente está falando de calendário de estudo, para chegar aonde? No ritmo de estudo. Quando isso não vinga, e vocês esperam muito para fazer a próxima aula, toda a próxima aula é uma primeira aula. Porque a gente passa nos ciclos das aulas, e aliás, eu estou falando disso porque ensinar alemão é uma ciência, é uma técnica, ensinar qualquer coisa. Nós temos, olha o pessoal falando, a Regiane, mandei até os livros para a Regiane, para vocês verem como a gente tem que realmente estar comprometido com o ensino, né? A Regiane falou, queria tanto ter os livros na mão, com as cores, com tudo. Eu falei, te mando, né? Onde você tá? Tô na Itália. Pá, chegou, foi ótimo. Tá lá estudando com os livros na mão, isso dá uma outra coisa, né? O livro, impresso em cor, tudo mais. Mas vamos lá. Toda vez, então, que vocês não fazem o ciclo de aula, que a aula começa o quê? Com uma fase de aquecimento, com a introdução de um tema, puxando o contexto do que vocês já podem ter na cabeça, aí a introdução de um tema novo, ou por um áudio, ou por texto, ou por vários meios que a gente possa ter, aí vocês se deparam com a atividade, respondam,
E aí tem um elemento gramatical ou um elemento conversacional que vai ser puxado disso, que vocês mesmos detectam, e aí trabalham em cima, primeiro contam ali do próprio tema do livro, depois saem contam do próprio tema livre, tema da vida. Então depois vocês sedimentam, depois vocês fazem retrabalho de vocabulário. Então tem todo um ciclo de aula que precisa ser mantido. Por isso que eu falei que a aula de 1 hora é pouco, vocês não vão conseguir terminar o ciclo. Aí no final escreve, ou fala, ou reporta aquilo que o colega falou na aula. Então a gente faz um retrabalho de orações conversacionais e tal. Beleza. Quando vocês ficam muito tempo sem fazer aula, como eu falei, a próxima aula vai ser uma primeira. Aquilo que foi dado na aula passada, vocês já não lembram mais. Tudo vai ser muito mais moroso, tudo mais difícil. E aí, a motivação que era para estar, uma motivação legal, de estar aprendendo coisa nova, estar galgando, estar construindo. A gente fala que é como uma escada, né? É ir a informação mais um. Galguei o próximo degrau. São as informações passadas com mais um adicional. E assim a gente vai fazendo a nossa escadinha. Se vocês ficam muito tempo sem contato com a língua alemã, é uma linha reta. É um platô, não é uma escada. E às vezes nem é platô, às vezes é Abgrund, né? É precipício. Então, e aí vocês começam a se desmotivar, aí como eu falo, aí começa a achar que a culpa é de vocês, que a língua alemã é muito difícil. Não, faltou consistência. Fato, né? Faltou ficar pingando ali a gotinha de manter o alemão na cabeça, contato com a pronúncia, contato com o vocabulário da aula passada. Por isso que eu falo, é melhor uma vez por semana, 1h30, do que semana sim, semana não, 3 horas, do que semana sim, semana não, 4 horas. No mês ele pegou aquele dia lá, em um dia ele estudou 4 horas. Não! Estuda 1 hora por semana, mesmo que seja 1 hora que eu falei que já não é o ideal, é melhor do que esse outro espaçamento. Então, essa é a importância de ter ritmo de estudo, né? A consistência nos estudos. E aí agora eu acabei de falar todas as técnicas que vocês podem ter para manter essa consistência, né? De uma autorregulação e também de um criador de um vigia de metas externo, positivo ou negativamente, né? Negativo da punição, é positivo porque vocês se recompensam com alguma coisa bacana. A outra coisa depois vocês vão ter que mergulhar no idioma. O que é mergulhar? É tentar trazer tudo para a vida de vocês em alemão. E isso também vai ser legal, gente. Quando vocês começarem a ver que vocês realmente entendem, porque isso vai trazer, pode ser que às vezes vocês tenham que procurar palavras, tá tudo bem, é uma forma de aprender. Vai ser trabalhoso, mas depois desse primeiro trabalho, vocês vão pegar. Aplicativo, livros. Quem está ainda no A1, A2, B1, como eu falei, podem pegar os livros didatizados, que são preparados para esses níveis, né? Que são adaptações literárias, criações de literatura para esses níveis. Tenham eles sempre com vocês. Eu vou falar sobre isso, sobre se preparar também para quem está numa rotina de trabalho, como se preparar para ter acesso a esse material na semana, né? Audiobooks, então vocês leem e ouvem ao mesmo tempo. Assim vocês têm uma familiaridade maior com o som, com a formação de frase e criam memória acústica. Tem horas que vocês vão falar assim, nossa, não sei porque eu falei essa frase, soou bem. Esse soou bem foi da memória acústica, de ouvir e ler ao mesmo tempo. E nada impede, isso de se preparar para o estudo da semana, é o seguinte, chega no domingo, imprime lá 4 músicas pop que vocês gostam, alemãs, traduzam o texto no Linguê, no Deeper, como vocês quiserem, né? No Deeper, não é que é um tradutor online. Leiam a tradução, leiam o texto em alemão e tá lá no congestionamento, tá lá na academia, deixa tocar as músicas. Você tem que se preparar porque só ler sem ler a tradução não vai trazer muita coisa, né? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre como trabalhar essas mídias para aprender alemão no YouTube, por exemplo. Então, tá lá no carro, saiu, põe as músicas que você preparou no domingo, já deixa dentro da bolsa aquele livrinho nível A2, nível A1, nível B1. Eu tenho disponível, gente, tem uma biblioteca online para vocês com vários. É que a biblioteca online vocês vão ter que imprimir em PDF, talvez, né? Imprimir em folha. Ou vocês podem ter no tablet, no celular. Ó, que bacana. Ou seja, eu limpo a casa escutando seus vídeos, olha que legal. Isso mesmo, põe ali, ou seja,
Vocês se preparam para não chegar lá no congestionamento, colocar uma rádio em alemão que vocês não vão entender, aí vocês colocam uma outra música em alemão que vocês só entenderam mal e mal o refrão. Então você fala, tá tudo muito difícil. Não, vocês têm que ter esse preparo anterior. Aí vocês vão falar, olha aquilo que estava escrito na tradução. Então agora vamos embora. Los geht's, los geht's, los geht's. Então los geht's é o vamos lá, vamos embora. Agora vai começar. Aí o tic-tac, vocês vão fazer muito mais tic-tac, gente. Vai dar muito mais liga de tic-tac. Então, Bücher, livros, Audiobücher. Lá, canta Peppa Pig em alemão, né? Perfeito. E aí, quando o pessoal coloca com o alemão com legenda, com certeza, dependendo do nível, vai ser muito difícil. Mas o mais legal é, talvez, assiste com legenda em português ainda, se você não está entendendo menos do que 50%, 40%, né? Eu falo que tá ali no 50% é o ideal. Aí depois você pega uma parte do vídeo, repete com legenda em alemão. Você já viu com legenda em português? Aí depois você repete com legenda em alemão e anota 3 frases dali. Vocês viram como vocês saíram com algo concreto de assistir uma série? Mas eu tinha falado, né, que essas coisas de série, livro, novas mídias, música tal, deixa pro momento de domingo. Pega uma horinha que tá todo mundo meio que o domingo já começa a morrer, já começa a ser uma preparação pra segunda, bate aquela nhaca. Pega e vai estudar uma nova mídia em alemão. Uma série, uma música, uma minissérie da Deutsche Welle. Vai fazer uns exercícios online de clicar. Aí é a hora que vocês podem pegar o Memrise, o Duolingo, o Busuu. Mas tem que ter a ver com a lição de vocês, gente. Se vocês fizerem uns negócios nada a ver, não vai ser tempo perdido, né? Enfim. Bom, vocabulário. Trabalhe bem as lições de vocês, do livro de vocês, com as repetições que ela traz. Professor, não vou fazer esse exercício não, tô cansada. Vou assistir uma série. Não, mas faz o exercício do livro, porque o repeteco do vocabulário faz vocês gravarem o vocabulário. Façam cartinhas com cores, escrevam frases, ampliem esse vocabulário, não fiquem só na palavra. Façam frases, escrevam textos com aquela palavra, né? Conversem. Tentem conversar o máximo que vocês puderem em alemão. Tentem encontrar amigos, seja grupo de pessoas no Facebook, seja através do aplicativo do Tandem, não importa. Tentem encontrar ocasiões que vocês consigam falar. Porque mesmo para quem faz cursos presenciais, vocês têm destinados aí, depois de uma lição inteira, 5 minutos para fala e acabou. E nesses 5 minutos o professor nem consegue ouvir todo mundo, nem consegue corrigir todo mundo. Por isso que eu falo que vocês acham que curso presencial é melhor, aula online, não sei o quê. Embutido nos meus cursos, mesmo que através de videoaulas e só ao acompanhamento meu através do WhatsApp, vocês falam muito mais do que em qualquer outro curso. Né? Então é uma ideia errada, pouquíssima destinado à fala. Então tentem falar, encontrar amigos e, claro, viajar. Vai viajar para a Alemanha, ao invés de ficar uma semana no hotel, vê se vocês conseguem ficar numa VG. Tem tanta VG, às vezes precisando de pessoas, precisando ali, o estudante foi passar 2 meses só num Auslandssemester, num semestre no exterior, e precisa alugar o quarto. Vocês vão estar ali com um monte de estudante falando, vai ser uma imersão na língua alemã. Vocês vão criando um Gefühl für die Sprache. Então, um sentimento, uma sensibilidade para o idioma, tá? Então, é o famoso in der Sprache baden, se banhar, mergulhar no idioma. Isso também vai ser super importante. Exatamente. Para chegar, então, a gente falou do falar, da importância do falar. Muita gente é extrovertido e não tem problema em falar errado e tem possibilidades de falar, esse é o ideal, né? Tem amigos alemães, Tem agora aqueles que têm possibilidade de falar, mas não falam porque tem vergonha. E tem os dois, os que não têm possibilidade de falar com outros alemães e tem vergonha, esse é o pior, né? Eu, graças a Deus, estou num ponto da minha vida que se eu tivesse num curso da Harvard presencial, com aquela classe, né, que é aquela classe enviesada, assim, que o professor fica lá embaixo, e eu tivesse algo para colocar, ou que o professor perguntasse, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? E eu tivesse dúvida hoje, graças a Deus, eu levanto e falo assim, senhor, não entendi. Qual parte você não entendeu? Não, na verdade eu não entendi tudo, né? Eu não entendi nada, porque eu não entendi como que o senhor foi para lá, e porque eu não tenho medo de falar. E aí eu posso até falar, e se o senhor tiver problemas em me explicar tudo de novo aqui, por favor, a gente pode conversar fora da sala. Por quê?
eu estou resolvida no quesito o que vão pensar de mim. Teve uma aluna que, né, é aquela coisa, primeira aula, nem primeira aula, né, aula de alemão, todo mundo acha que o outro sabe mais. Na primeira aula, quer saber o maior comentário? Não, professora, eu não falei, tinha a sensação que todo mundo na sala sabia, menos eu. Isso é um clássico de primeira aula do A1. Ou do A1 inteiro, não, professora, porque aqui na minha sala todo mundo sabe mais do que eu. Ele já foi para a Alemanha, o pai dele é alemão, afirma que ele trabalha em Alemanha. E aí eu não sei, então não vou perguntar nada. E não é nada disso não. Tá todo mundo com o mesmo sentimento, na verdade. Com medo de fazer uma pergunta, a pergunta ser burra, ou a professora ter que repetir só para ele. E na verdade, toda repetição vai ser boa para a classe inteira e vocês têm o direito de perguntar quantas vezes vocês quiserem. E isso tem que acontecer em sala de aula. Vocês não podem ter medo de perguntar. E na vida, vocês não podem ter medo de achar que a pergunta de vocês é burra. Então, é aquilo lá. Primeiro, tem medo do professor, né? O professor bravo, gente, não tem coisa pior do que um aluno ter um medo de um professor. Porque se vocês não tiverem a vontade para confiar no seu professor, para ter empatia e não ter medo, vocês também não vão deslizar, né? As dúvidas vão ficar cada vez mais e vão se transformar em lacunas de aprendizado, muitas vezes, porque a possibilidade que vocês têm de entender, de falar do problema de vocês tiveram medo do professor. É por isso, olha lá, que eu tive uma grande briga com um professor que, por exemplo, chamar aluno de burro, isso pra mim é inaceitável. Ou mesmo achar que ele é burro, porque cada um de vocês é um universo particular, eu não sei por que a dúvida de vocês surgiu, mas surgiu. E não precisa me explicar por que surgiu a dúvida. Ela surgiu, é um universo tão grande de eu entender que toda dúvida tem a sua dignidade, tem que ser vista assim. Então, o que vocês têm que perguntar para vocês mesmos é: por que eu tô com essa vergonha de falar errado? É por isso que beber e falar dá certo. Lembra que o pessoal fala, bebi uma cerveja, falei até. O álcool vai fazer com que esse medo de falar errado caia. Que vocês baixem a guarda, que vocês não fiquem parando para pensar, né, no o que vão achar de vocês. Vocês se liberaram, vocês estão ali. E por isso que rola, pessoal. E vejam bem, descontraída, sem se autopunir por falar errado. E na verdade, isso, vejam bem, vou deixar aqui bem claro, eu não estou fazendo uma apologia ao álcool ou falando que o álcool tem que pertencer aos... Nossa, fui na live da professora Ingrid, como dica de melhorar no alemão, ela falou pra gente tomar uns goró. Não, pessoal, tá? É só para mostrar como o medo de errar e a punição e o auto-julgamento que vocês se fazem vai ser um grande bloqueador. E na verdade, vou falar para vocês, a trava do erro ali, ela pode já fazer uma triagem maravilhosa na vida de vocês. Primeiro que o erro é um grande caminho para o acerto e um grande orientador de fazer vocês lembrarem a forma certa depois, porque vocês erraram. Eu falo sempre, não existe acertar sem errar no alemão. Vocês vão passar por erro para chegar no acerto. E, olha que triagem bacana, aquela pessoa que lida legal com o seu erro, que te corrigir de uma forma, não é wie geht es du, é wie geht es dir. Legal, bacana, vamos lá, continua conversando com vocês. Cara, põe essa pessoa na sua vida, ela merece. O que ri, sai daqui. Vai até rimar, a gente vai fazer uma camiseta, o que ri, sai daqui. Que dó dele, se vocês conseguirem ter dó, melhor, mas né, nem todo mundo é tão evoluído. Eu acho que no momento não tô sendo muito não, né? Sai da minha vida, fica rindo do meu erro de alemão. Você sabe português? Você sabe o que eu passei tudo pra estar querendo falar alemão? É meu hobby, cara, porque você tá rindo de uma coisa que é meu hobby, eu tô me esforçando. E na verdade, essa é a questão, vocês não precisam estar justificando nada, explicando nada, por que vocês estão errando. Se vocês ainda estão querendo se explicar e se justificar, é porque vocês ainda estão preocupados com o que o outro pensa. O professor é um pouco de tudo, ele é um pouco de mãe, um pouco de psicólogo, ele é professor, né? Ele é conselheiro matrimonial. Então, tem que falar errado mesmo. E um dia você pode pedir para aquela pessoa legalzona, às vezes te dar um feedback de 2, 3 frases que você falar. Feedback de tudo não vai rolar, tá? Não é autêntico, ninguém fica conversando toda hora recebendo feedback, uma hora você não vai querer conversar. Mas assim, é pegar e falar, me faz 3 correções, beleza, né?
E tenta, wie geht es dir, né? Ich besuche dich, e não é ich besuche dich, enfim, qualquer uma que seja, né? Tenta dar uma sedimentada, ou pega um bloquinho, e aí, então tenta sedimentar, gente, o aprendizado, né? Não fica só solto. Ela te corrigiu, pera, só um minutinho. Você escreve essa frase. Escreve lá as 3 frases novas no bloquinho. Nisso, do bloquinho, a gente fala também daquela preparação para estar com coisas para fazer na semana, né? Esperando num médico, na academia, ouvindo ali no congestionamento do carro. Celular resolve tudo. O celular pode ser seu calendário, o celular vai ser seu caderno, o celular vai ser seu bloquinho. Não tem desculpa. Mas aí você... daquela correção que ficou no ar, que ficou solta, você sedimentou, você escolheu. Peraí. Wie geht es dir? Ich besuche dich morgen. E assim por diante, tá? Então sedimentou. É um primeiro passo para conseguir chegar na fala, na boca, na coisa certa. Com tudo isso que eu falei, espero que vocês tenham anotado, espero que vocês tenham tido insights de como proceder com os estudos, com as metas de vocês. Não deixem isso para... Saibam que muitas vezes não é nem culpa de vocês. É falta de saber como lidar com certas situações de estudo, de conhecimento, de rotina, né? Que vocês se desmotivam e às vezes são coisas muito pequenas que vocês podem mudar para continuar com uma energia aí renovada para aprender o alemão. Então, tentem aplicar tudo isso que eu acabei de falar na vida real de vocês, o que é real, sem se cobrar. Às vezes é o que dá. E é isso mesmo, é o que dá, é isso, tá? O que dá no momento é 2 vezes por semana de 1 horinha só, de 45 minutos, é o que dá. Nada fica para sempre, tudo muda, gente. Nada vai ser assim. Então, que mude para melhor. E com essa live aqui, eu espero que mude muito para melhor na vida de vocês. Tá bom, meus queridos? Um beijo. Depois vocês podem me escrever aqui falando qual das dicas vocês gostaram mais. E quem quiser testar o meu curso por 5 dias gratuitamente, gente, né? Eu falo, meu curso não serve para todo mundo. Tem gente que não vai gostar, que vai gostar do outro, porque o caminho é melhor para ele e tá tudo bem. Escolha um caminho que vai mais solucioná-los. Realizar o sonho de vocês, de ir para a Alemanha ou de aprender um novo idioma, do que quer que seja, e tá tudo certo. Eu vou continuar aqui para vocês sempre. Um beijo. Bis zum nächsten Mal.